Se você é fã de Sakura Card Captor, com certeza você já ouviu falar sobre as cartas Claw. Mas você já se perguntou por que o Mago Claw criou essas cartas? Esse é o tema do vídeo de hoje, então continua até o final para a gente discutir esse assunto. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e nós vamos conversar hoje sobre um dos grandes mistérios do anime e mangá de Sakura Card Captor. Qual teria sido o motivo do Mago Claw ter criado 52, ou melhor, 53 cartas? Isso seguindo a lore do anime. Vamos conversar um pouquinho mais, mas desde já você já pode deixar o seu like se você quer mais vídeos de Sakura Card Captor aqui no canal. Bom, então antes da gente entender o porquê o Mago Claw criou essas cartas, vamos nos contextualizar aí para quem puder estar perdido. As cartas Claw são 52 cartas que foram criadas e aprisionadas, contidas e ao mesmo tempo protegidas, digamos assim, no livro das cartas Claw. Um objeto mágico que poderia ser aberto com uma chave que inclusive se transforma em um báculo e era também protegido pelo guardião Kerberos, além de haver um outro guardião das cartas Claw que serviu o Mago Claw, o guardião Yue. Mas vamos contextualizar ainda mais um pouquinho. Esse baralho de 52 cartas presas dentro desse livro, na verdade continha uma outra carta. A carta de número 53 não estava presa dentro do livro, ao contrário, como a gente descobre no segundo filme de Sakura, ela estava presa, selada embaixo da mansão do Mago Claw. E bom, o Mago Claw, ele era extremamente poderoso e conhecido pelos seus poderes, além de ter um grande bom coração. E um dia ele criou esses objetos mágicos dotados de magia ilimitada com a sua própria magia. A gente não sabe se ele pegou um dia específico para criar todas as cartas ou se ele foi criando aos poucos, mas ele criou 52 cartas, depois criou mais uma que seria responsável por equilibrar as energias, já que as 52 originais continham uma energia positiva, então havia necessidade de uma carta forte o suficiente para equilibrar a energia negativa, mantendo um equilíbrio. Justamente por isso que ela foi selada, mas isso é tema de um outro vídeo. Bom, essas cartas, como muitos de vocês devem conhecer, elas estão relacionadas a elementos, sejam eles concretos, abstratos, elementos da natureza, objetos, podendo até mesmo assumir formas, inclusive humanoides e animalescas. Elas possuem essa manifestação que muitas vezes traz muito do perfil de qual é o poder daquela carta e sim, ela está sempre desenhada na carta, né? Aquela manifestação que assume quando ela é invocada, quando seu poder é ativado. Bom, Mago Claw criou essas cartas além do báculo que pudesse utilizá-las e ao mesmo tempo destrancá-las do livro, antes obviamente de Sakura nascer. A Sakura acabou conhecendo esse livro, encontrando o livro e as cartas lá na época dela, quando o Mago Claw já era falecido, mas o que talvez alguns de vocês não saibam é que o Mago Claw possuía grandes poderes, inclusive de adivinhação, predição e de poder ver o futuro, o que nos dá a entender que ele provavelmente sabia de tudo o que ia acontecer, inclusive porque a gente chega a ver algo nesse sentido lá no anime, um momento em que Mago Claw conhece Sakura. Nós sabemos que o Mago Claw sabia que Sakura futuramente seria responsável por capturar as cartas Claw e justamente pensando nisso que a gente pode imaginar que foi um dos indicadores dele criar a chave que iria destrancar o livro e ao mesmo tempo fazer com que ela fosse um báculo na cor rosa. Não que a cor rosa do báculo precisasse ser um indicativo de ser uma menina quem controlaria as cartas no futuro, mas a gente sabe que a Sakura ama essa cor, então é no mínimo curioso que o báculo já fosse nessa coloração quando foi criado pelo Mago Claw, que condiz muito mais com a personalidade da Sakura do que do próprio mago. Bom, isso aqui que eu tô falando pra vocês é justamente uma introdução pra gente responder o porquê é que o Mago Claw criou essas cartas. Tendo em mente que o Mago Claw sabia que Sakura futuramente seria a dona das cartas, não apenas capturando as cartas, mas futuramente até transformando elas em cartas Sakura, a gente pode imaginar
e houve uma intenção pensando justamente na Sakura para criar essas cartas. Bom, vamos por partes. Eu quero dizer que, de certa forma, parece que o Mago Clow não tinha um grande propósito na criação das cartas em si, delas especificamente. Tanto que a gente tem cartas muito poderosas, elementais inclusive, mas nós também temos cartas com poderes mais medianos, mais situacionais. Vamos pensar aí um grande exemplo que era justamente a carta Bubbles ou Bolhas, que era responsável, era a carta utilizada para que o Mago Clow pudesse dar banho no Kerberos. É uma carta que talvez vocês se perguntem, havia necessidade de criar uma carta, usar magia para dar banho no Kerberos? Provavelmente não. Mas a gente pode ali teorizar que talvez o Mago Clow utilizasse a sua magia justamente para afazeres simples, assim como ele utilizava para afazeres extremamente importantes, assim como talvez para eventuais combates, por isso que talvez ele tivesse cartas poderosas como as cartas dos 4 elementos. Mas quando eu falo da habilidade do Mago Clow em saber sobre o futuro, dele conhecer da existência da futura Sakura, eu quero dizer que existe uma possibilidade, e aí isso aqui é uma teoria minha, mas vocês vão entender onde eu quero chegar, que o Mago Clow tenha criado essas cartas justamente pensando no treinamento de Sakura como uma Card Captor e como uma poderosa maga. Vamos pegar o histórico da Sakura. Ela começou acidentalmente ativando os poderes da carta Windy, que fez com que todas as cartas Clow se dispersassem com o vento e então ela começasse a sua jornada para capturar essas cartas. Nós vemos ao longo dessa jornada que haviam cartas mais fáceis e cartas extremamente complicadas de serem capturadas que exigiram muito do poder mágico da Sakura. Ao mesmo tempo que houve um momento em que a Sakura precisou transformar essas cartas em cartas Sakura, ou seja, ela não mais utilizava da magia do Mago Clow, ela conseguiu desenvolver os seus poderes de tamanha forma que ela foi capaz de converter as cartas Clow em cartas Sakura, cartas que utilizariam do poder da própria Sakura. E mais recentemente, pensando no arco das cartas claras, que está em produção ainda no mangá, nós temos a Sakura Spoilers. Então, se você não sabe o que está acontecendo no arco das cartas claras, para por aqui. Mas, recentemente, nesse arco, nós descobrimos que a Sakura está conseguindo criar as suas próprias cartas. As cartas transparentes com o seu próprio poder, inclusive de maneira inconsciente. O que eu quero dizer para vocês aqui é que imaginem todo esse poder que é muitas vezes ressaltado no longo da série, seja no mangá, seja no anime, mas principalmente agora em Clear Card, do quão poderoso é a energia, a força mágica de Sakura, ao ponto de que se ela não tivesse esse, digamos, treinamento todo. Então, pensando que o Mago Clow poderia ver o futuro e compreender tudo isso, eu não duvidaria em nada que a criação das cartas Clow, assim como a criação de Kerberos e de Yui, fossem justamente pensando em que elas, as cartas e os guardiões, serviriam de auxílio e também de aprendizado, de educadores, para que Sakura pudesse desenvolver seus poderes mágicos e crescer enquanto uma maga. Isso tudo pensando também pelo fato de que o Mago Clow sempre deixou claro e tentou ensinar tanto Kerberos quanto Yui de que ele acabaria morrendo em algum momento e eles acabariam sendo guardiões de uma nova pessoa. Então tudo isso nos traz uma ideia de uma construção de que o Mago Clow criou as cartas, assim como também criou os guardiões, pensando que eles pudessem ser herdados pela Sakura no futuro. É claro, isso aqui é uma interpretação que eu estou fazendo, porque analisando honestamente, não haveria necessidade do Mago Clow criar as cartas, se ele era tão poderoso combinando as magias do Ocidente e do Oriente, como a gente sabe que ele fazia, ele tinha descendência tanto chinesa quanto europeia, ele poderia perfeitamente utilizar as magias sem a necessidade de criar objetos mágicos que canalizassem essa magia, porque eles permaneceriam após a morte do Mago Clow. Então havia um sentido na criação desses objetos, assim como também na criação dos guardiões, inclusive pensando na criação da chave / báculo, digamos assim.
porque ela foi criada ao final da vida do Mago Clo, ou seja, ele não tinha intenção em criar aquela chave, aquele báculo pensando nele, mas sim na Sakura. Então, isso aqui, gente, é uma discussão do porquê o Mago Clo criou as cartas Clo que se tornaram Sakura, e eu acredito que seja justamente como uma espécie de treinamento para que a nossa querida Sakura se tornasse a Card Captor e também a maga mais poderosa de seu tempo, se é que eu posso dizer assim, mas eu acho que ela vem mostrando muito para justificar esse título, não acham? Bom, meus queridos, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso aqui é muita viagem minha ou vocês concordam que o Mago Clo pode ter sido uma espécie de mentor mesmo após a morte para Sakura se tornar essa grande maga que se tornou? Inclusive, vocês podem deixar mais teorias e sugestões de vídeos de Sakura aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Meus queridos, muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos e com os grupos de Sakura para abrir esse debate. Qual o motivo do Mago Clo criar as cartas Clo? Comentem aí se vocês pensam diferente, porque eu quero saber tudo. Um grande abraço, até mais!